boa tarde. Vamos dar então vamos dar início a esta nossa tertúlia intitulada Ensina-me a crescer para cima, queres ser saudável. Hoje não temos cá a professora Carla Rego, que por circunstâncias pessoais não pode estar aqui, mas garanto-vos que está muito bem representada pela doutora Inês Tomada. A doutora Inês Tomada é nutricionista, é mestre em nutrição clínica e atualmente é aluna de doutoramento. No doutoramento tem que ler Metabolismo, Clínica e Experimentação da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Portanto, ela já trabalhou em cuidados de saúde primários, com especial relevo na nutrição infantil, na nutrição materno-infantil e na área da saúde pública. Trabalhou também já com a professora Carla Rego no serviço de pediatria daqui do Hospital São João e atualmente trabalha também com a professora Carla Rego no Centro da Criança e do Adolescente no Hospital CUF do Porto. E, nesse sentido, devido a toda a sua proximidade de experiência nesta área, foi eleita pela professora Carla Rego para a substituir cá hoje. E, portanto, resta-me agradecer à Inês, trato eu por Inês, agradecer à Inês pelo facto de estar aqui connosco e iniciaremos a sessão. Boa tarde a todos, muito obrigada. E devo dizer uma coisa, a professora Carla, se me permitem, eu não estou cá a substituir a professora Carla, porque a professora Carla Rego é insubstituível. Vou tentar, dentro dos ensinamentos que a professora Carla me foi transmitindo e que muito têm contribuído para a minha formação profissional e também pessoal, transmitir da melhor maneira que sei. É uma responsabilidade grande falar sobre este tema, mas é também uma grande honra para mim. Eu não vou propriamente fazer uma dissertação sobre a obesidade infantil, não é esse o objetivo, apesar de haver aspectos que tenham que ser apontados. Gostava sim que em conjunto pudéssemos depois responder à angústia daquela criança, do ensinem-me a crescer para cima, quero ser saudável. E realmente, a Convenção dos Direitos da Criança, é um direito da criança ter saúde, gozar da máxima saúde possível. E é dever de todos nós, enquanto cidadãos, enquanto Estado, proporcionar-lhes medidas para que medidas de prevenção e de educação promotoras de um bom estado de saúde. É da responsabilidade dos pais, é a responsabilidade cabal dos pais educar para a vida, mas é também da responsabilidade de todos triarmos alguma informação de maneira a proteger a criança e a promover o seu bem-estar a nível social, a nível físico e a nível emocional. E realmente, mais do que um problema de estética, a obesidade infantil é um grave problema de saúde pública, é um flagelo que afeta quer a qualidade de vida da criança e do adolescente, quer a qualidade de vida de toda a família, encurtando-lhes a esperança de vida. Foi considerada já, e bem, isto é um ponto que já tem 10 anos, pela Organização Mundial de Saúde como uma doença crónica e é, atualmente, a doença nutricional mais prevalente em todo o mundo. O que é que os números nos dizem? Segundo a International Obesity Task Force, em 2004 existiam, ou estavam sinalizadas, 150 milhões de crianças e adolescentes com obesidade. E entre estes, 45 milhões, com excesso de peso, perdão, e entre estes, 45 milhões tinham já ou respondiam já a critérios de obesidade. Os dados mais recentes que eu pude ter, e não podiam ser mais recentes, porque são de 2012, estão atualmente sinalizadas crianças e adolescentes com excesso de peso e obesidade da ordem dos 155 milhões. E prevê-se que apenas em 3 anos, 2015, este número possa duplicar. Portanto, a situação é muito grave.
Na União Europeia, uma em cada 5 crianças são obesos ou têm algum excesso de peso, e Portugal não se foge também à regra. Segundo dados também recentes do Instituto Nacional de Saúde, do Dr. Ricardo Jorge, 1/3 das crianças entre os 6 e os 8 anos têm excesso de peso. E a magnitude do problema é grave, acreditando na instabilidade da obesidade ao longo da vida. Sendo que 1/3 de crianças e de crianças com menos de 6 anos com obesidade, metade daquelas que têm obesidade entre os 6 e os 11, e quase que 90%, entre 80% e 90% dos adolescentes obesos serão adultos igualmente obesos. Portanto, eu estou convencida, e se me permitem a graça, estou convencida que não é com esta crise financeira que Portugal vai ao fundo, será sim, se isto não é travado, com o peso dos portugueses que Portugal se afundará. Mais uma vez falando na estabilidade da obesidade, portanto, no risco da obesidade na idade adulta. Comparativamente a uma criança com um peso normal, tem o dobro da probabilidade de ser um adulto obeso. Se ela for obesa já em criança, aumenta se a obesidade se mantiver até ao final da adolescência, e ainda maior se os progenitores forem obesos. E não é preciso que sejam os 2 progenitores obesos, pai e mãe, basta um deles. Ou até nem ser o pai e a mãe biológico, ser o cuidador, ser obeso. E a título de exemplo, uma criança com 6 anos, mais ou menos, que apresenta excesso de peso, se tiver pelo menos um progenitor obeso, a probabilidade de ser gordinho na idade adulta poderá atingir os 75%. Isto facilmente se compreende se pensarmos que o peso da criança vai estar na direta dependência do peso dos pais. Tudo aquilo que se come ou bebe em casa, todos os hábitos alimentares vão ser transmitidos às crianças, vão ser vivenciados por elas, de maneira que peso dos pais, peso dos filhos estão quase que em direta proporção. Mais ainda, isto a título de curiosidade, muitas vezes nós utilizamos o peso dos pais como grupo de controlo da adesão a determinada terapêutica, nomeadamente na obesidade. Então, muito discretamente, nós pesamos o filho. E mais discretamente ainda, nós vamos pesar o pai e a mãe. Havendo diminuição ou havendo uma boa adesão àquilo que nós transmitimos, à correção do comportamento alimentar que nós estamos a fazer naquela família, pai e mãe perdem peso. A criança pode nem perder tanto, porque a criança está a crescer. Mas pai e mãe perdem peso, o que nos deixa muito mais sossegados, ou seja, ele está a estabilizar o peso, pai e mãe estão a cumprir também, portanto, isto era qualquer coisa que havia lá por casa. Como todos sabem, a obesidade tem uma origem multifatorial, onde genética, ambiente, comportamento contribuem para a deposição de gordura corporal e que se vai repercutir inevitavelmente em doenças físicas e emocionais ou psicossociais muito graves. Falando um bocadinho da obesidade de causa genética, ela apenas contribui para uma fatia muito pequenina do grande bolo da obesidade. Cerca de 5% é que tem causa genética. E habitualmente esta obesidade é devida a alterações muito concretas em determinados genes. Muitas vezes está também associada a alguns síndromes devidamente caracterizados. Portanto, só 5% é que é genético. Os restantes 95%, onde está? Caso para dizer-se novamente, e voltando novamente à graça, que comeram-se, e é que literalmente esses 95% devem-se ao comportamento alimentar daquela família. É certo que a obesidade não é mais que um distúrbio um distúrbio do metabolismo energético, do balanço energético. Muito obrigada, Isabel. A suscetibilidade individual de cada um, aliada às influências sociais,
e ligada às influências ambientais, irão ter mais ou menos influência no padrão de atividade física, no padrão alimentar, que se irão repercutir num balanço energético, ora positivo, ora negativo, e assim determinar uma maior ou uma menor acumulação de gordura corporal. E aqui estamos a 95%. Quando há já alguma suscetibilidade genética, quando já temos alguns genes favorecedores, só estão ali à espera do clique para eles poderem evidenciar. E estamos inseridos num ambiente facilitador. Quando o efeito cumulativo dos sucessivos erros alimentares, aliados ao sedentarismo, à inatividade física, se juntam, inevitavelmente nós vamos ter um peso a aumentar. E é esta a principal causa de obesidade. Ambiente facilitador. Não é mais um ambiente que um ambiente obesogénico, em que até a Barbie embora, a Barbie, o Ken e tantos outros aumentam de peso, e posso-vos dizer que a Barbie aqui até está jeitozinha. Portanto, o ambiente obesogénico não só tem a ver com o estilo de vida familiar, mas também há aquilo que foi dito há pouco, a inatividade física, com salas de jogos, todos os garotos têm PSPs, todos os garotos têm televisão no quarto, todos os garotos têm telemóvel, enquanto que há uns anos atrás nós queríamos dar um recado a alguém que estivesse a 100 metros de casa ou a 100 metros da escola, íamos a pé ou a correr. Hoje em dia manda-se um SMS. Portanto, tudo para poupar. E pronto, e toda esta inatividade física aliada a hábitos alimentares desequilibrados, estruturados, que são pura e simplesmente frutos de, e se me permitem, deseducação que fomos sofrendo ao longo de poucas gerações. Deseducação, fruto principalmente de interesses financeiros que nós temos na indústria alimentar e que é cúmplice de um marketing altamente poderoso e altamente perverso, se me permitem. Nós temos então todas as condições reunidinhas, com genezinhos ali à espera, para que possamos aumentar de peso e de que maneira. E tudo isto tem consequências. Tudo isto tem custos, não só custos financeiros, não só custos sociais, mas custos físicos. Toda uma panóplia de doenças crónicas, não transmissíveis, toda uma panóplia de doenças que há uns anos atrás nós víamos no adulto. E no adulto já na década dos 50, 60 anos. Atualmente são vistas em crianças. E nós estamos a viver verdadeiros momentos históricos. Nós estamos a viver um verdadeiro momento histórico. Porque, assim, esta geração de crianças e adolescentes que nós temos neste momento à nossa frente irá viver, pela primeira vez na história da humanidade, irá viver pior, irá viver mais doente e irá morrer muito mais cedo que os seus pais. Portanto, problema grave. Doença cardiovascular precoce, morte prematura, isto vê-se. Vê-se. E o que não se vê? São os custos emocionais da obesidade. E costuma-se dizer, diz o povo e com razão, não mata, mas aleija, mói. E são custos quase que silenciados. Passa hoje, passa amanhã, ninguém se apercebe, mas que a perpetuarem-se, a não serem convenientemente tratados naquele timing, conduzem a alterações no comportamento que vão manter-se ao longo da vida. E muitas vezes são alterações tais, distúrbios tais, que culminam, infelizmente, com o comportamento suicida, com o suicídio mesmo. E posto isto, parece-me fazer todo sentido, e espero que concordem, não só comigo, mas também com outros autores, que a obesidade, prevenir a obesidade tem tratamento, tem sim senhora, mas preveni-la será a atitude mais racional. E se me permitem, será a única solução, porque da maneira que isto vai, ainda há pouco foi dito, 155 milhões em 2012, em 3 anos e para o dobro, está a andar
mais depressa do que o esperado. Tratar é difícil, mas faz-se. Prevenir pode ser um pouco mais fácil. E prevenir no sentido de intervir. Intervir sobre quem? Obviamente que há muitos sítios onde nós podemos intervir. Agora, centrar a intervenção na criança, sim senhor, é importante. Mas principalmente alargá-la aos pais, alargá-la a todo o agregado familiar. Porque a criança aprende imitando e faz aquilo que o adulto faz. Intervir, criança, intervir, pais, intervir na escola, nos cuidadores. E aqui está, e um estudo, dados novamente da International Obesity Task Force, o que nos dizem é que quando a intervenção é dirigida em concreto aos pais e à criança, a longo prazo, portanto, num seguimento, num follow-up de 10 anos, a intervenção vai ser, a taxa de sucesso vai ser melhor, vai ser mais sustentada. Ambas as intervenções, quer elas não tenham qualquer alvo, quer sejam só direcionadas à criança, no primeiro ano, fantástico. Nós não queremos um tratamento provisório. Nós queremos à la longa. Ok? Intervenientes, quais são os peões então neste jogo de xadrez? Equipa multidisciplinar. Sim, senhores. Equipa multidisciplinar, devidamente treinada, com experiência e principalmente que fale a mesma linguagem. Que não haja enviesamento de informação. Equipa treinada. E alargar sempre, centrar na criança, alargá-la ao agregado familiar, alargá-la à escola, alargá-la à creche. Temos que ser também interventivos a esses níveis. Eu não quero ser muito exaustiva em parâmetros antropométricos e situações dessa área, porque não é esse propriamente o nosso objetivo, mas é importante percebermos um bocadinho o que é que se passa aqui. Portanto, é importante que, enquanto profissionais de saúde, consigamos perceber como é que aquela criança está a crescer. E isso faz tão simplesmente com pesos e alturas. Okay? Ver como é que aquela criança está a desenvolver. Teremos de pesar, teremos que ver a sua estatura, a sua altura. E com subsequente cálculo do índice de massa corporal, que já vamos dedicar mais um tempinho. Sempre que possível, avaliar o perímetro da cintura. E nas crianças é um bocadinho complicado, e há duas, onde é que se mede? Perímetro médio, que a gente está a fazer aqui contas entre a crista ilíaca, que quando são gordinhos a gente nunca mais consegue apanhar a crista ilíaca, a última costela, ponto do umbigo, pronto. Há que adotar um método e seguir sempre o mesmo. E sempre possível, e sempre que haja recursos para o fazer, avaliar também a composição corporal, seja através das pregas cutâneas, seja através de impedância bioelétrica. IMC. Ora, nós estamos familiarizados com o que isto quer dizer, índice de massa corporal. Para adultos, nós sabemos aqueles cut-offs, sabemos que a partir de 25 kg por metro quadrado estamos numa situação de excesso de peso, e sempre que esse índice seja igual ou superior a 30, estamos numa situação de obesidade. E nas crianças, eles estão constantemente a crescer. Será que fazendo a relação peso-altura, dá 25? Dá 30? Como é que isto se interpreta? Outros senhores já se dedicaram a estas avaliações e criaram já pontos de corte para definir excesso de peso, para definir obesidade em crianças e adolescentes. E uma vez que o crescimento em idade pediátrica é um processo dinâmico, há mudanças constantes na composição corporal ao longo daquele período, a sua interpretação vai obedecer à consulta ou à análise de curvas de referência ou tabelas de referência. Elas já foram criadas, e a questão, as que atualmente a Direção-Geral de Saúde recomenda e que estão já desde aproximadamente 2004, 2005,
integradas nos boletins de saúde infantil e juvenil são as tabelas publicadas pelo Centers of Disease Control, específicas para sexo e idade. Portanto, os boletins rosa temos as das meninas, boletins azuis dos meninos, tal qual. E como é que nós podemos então determinar se aquela criança está com peso excessivo, se está já numa situação de obesidade? Ora, vamos analisar o percentil em que se encontra. Sempre que está num percentil, no canal de percentil, ou no percentil 85, ou no canal de percentil acima de 85, temos uma situação de excesso de peso. Sempre que tem um percentil igual a 95 ou superior, encontra-se já numa situação de obesidade. Crescimento, idade pediátrica, crescimento dinâmico, alterações da composição corporal, complicado, portanto eu estou sempre a crescer, nós podemos adquirir peso ou ganhar peso a qualquer altura da nossa vida, sim senhora, mas nas crianças, ao longo do seu desenvolvimento, há determinados pontos críticos que devemos estar particularmente atentos, e são eles. E nós temos que pensar numa coisa, nós festejamos o nosso aniversário, porque é o aniversário que sabemos em que dia nascemos, nós também dissemos em que dia nascemos, não festejamos o dia em que fomos concebidos, um bocadinho complicado, mas é a partir desse momento que tudo começa. E como é a partir desse momento que tudo começa, nós temos que recuar um bocadinho e pensar que o período fetal também vai ser importante para esta temática da obesidade infantil e até mesmo para doenças crónicas que possam surgir na adultícia. Portanto, o período fetal será um ponto crítico. Primeiro ano de vida nunca se cresce tão rápido quanto no primeiro ano de vida. Primeiro ano de vida é outro momento em que temos que estar particularmente atentos, e depois na idade escolar há ali uma desaceleração do crescimento, mas que pode ser também um período suscetível para algum distúrbio que entretanto possa ocorrer, e depois a grande rampa de descolagem, que é o início da adolescência. Vamos falar um bocadinho então destes pontos. Vida intrauterina. Todos sabemos que o ambiente inútero vai influenciar o desenvolvimento da criança. Todos os nutrientes, todo o ambiente que ele vai estar sujeito vai influenciar vários fatores, entre eles o peso ao nascimento. Ora, se uma mãe engravida já em situação de excesso de peso ou obesidade, gravidez não é a altura para perder peso. Aliás, não é a altura ideal para perder peso. Podemos controlar o ganho de peso, mas não é a altura ideal para perder peso. Se uma mãe, fruto do seu comportamento durante a gestação, fruto de já ter um peso excessivo ou ter alguma suscetibilidade desenvolve uma diabetes gestacional. Ou se uma mãe come por dois e aumenta excessivamente de peso, a criança vai ter proporcionalmente um peso também superior àquilo que é expectável. Ou seja, vão ser recém-nascidos grandes para a idade gestacionária. Recém-nascidos que se habituaram a ter, entre aspas, do bom e do melhor no útero materno. São crianças de risco. Por outro lado, se a mãe tem um ganho de peso insuficiente, o que é que acontece? Aquele organismo vai ter que crescer a qualquer preço. Portanto, ele não vai ter que crescer, mas não vai ter um ganho de peso, vai ter um atraso intrauterino, não vai ter um ganho de peso de acordo com aquilo que seria esperado. Portanto, vamos ter recém-nascidos pequenos para a idade gestacional. Aqui temos outro grupo de risco. Serão as crianças, então, poupadores de energia. Ora, só me dão X, eu tenho que viver com isto. E muitas vezes o que se vê, muitas vezes até entre colegas e amigos, eu fui ao médico e o meu bebê realmente está pequenino. Mas ele disse-me para não me preocupar, cresce cá fora. Pois cresce de que maneira? Aquilo que nós podemos ver é que aqueles recém-nascidos pequenininhos têm a mãe, têm o pai, têm a avó, o avô, a tia, o primo, todos aflitos com o peso, que é pequenino, que vai ter que recuperar o peso cá fora. Então, estes meninos acabam por
apresentar o rápido crescimento de recuperação. Começa aqui o aumentar de peso. A primeira obesidade, chamamos assim. E há um rápido aumento de peso, realmente, no primeiro semestre, até aos 6 meses. E até aos 6 meses é o período em que, desde que haja condições da mãe, é o período em que o bebê deve ser alimentado exclusivamente com leite materno. E, se possível, o leite materno ser mantido até aos 2 anos de vida. 2, e a OMS considera muitas vezes até aos 36 meses, até aos 3 anos, mas isso é por outras questões. E o aleitamento materno? O leite materno tem diversas vantagens, que agora não as vou enumerar, mas uma das grandes vantagens é serem atribuídas efeitos protetores do risco de obesidade. Crianças alimentadas ou amamentadas exclusivamente a peito apresentam, dependendo da duração do aleitamento materno, apresentam menor risco de obesidade. E porquê? Porque elas até aos 6 meses vão apresentar um padrão de crescimento mais lento, mais compassado. A criança, quando está ao peito, ela doseia o que quer mamar. E nós já vamos falar sobre isso. Regula, de certa forma, ao dosear o que quer mamar, regula, de certa forma, a sua saciedade. E mais, é importante, desde cedo, nós treinarmos paladares. E começa o treino de paladares já quando a mãe coloca o bebê ao peito. Porquê? Porque o leite materno vai sofrer influência daquilo que a mãe ingere. Logo, sofre influência daquilo que a mãe ingere, o leite sai com o sabor mais adocicado, menos adocicado, mais isto, mais aquilo, e o bebê vai se habituando, porque aquilo que ele tem que comer vai se habituando aos diferentes sabores. É importante proteger o aleitamento materno, sim senhor. Mas é também importante dizer às mães que o bebê não sabe falar. E como o bebê não sabe falar, chora e resmunga. E que chorar e resmungar não é sinónimo de fome. Porque muitas vezes a criança está a chorar e a mãe toca para a mama de fora, está a dar de comer ao bebê. Pronto. E ensiná-la, de certa forma, que o latente, o bebê, também diz: calma, estou cheio, já não posso mais. Também diz que está cheio. E diz como. Mais uma vez, ele não fala. Diz como: para de mamar, morde no mamilo, desvia a boca. Muitas vezes adormece. E a mãe fica aflita. E se tem um bom pediatra de retaguarda, e não falo em nutricionista, porque no primeiro ano de vida raras são as crianças que vão ao nutricionista. São dependentes do pediatra, e bem. Se tem um bom pediatra de retaguarda, ainda liga, ainda diz assim: ai, vai nos ver que a criança morde assim. Se não tem, sai de casa, vai à primeira farmácia mais perto e compra uma lata de leite. Porque não chega. Não chega, porque ele continua a chorar, dá-lhe de mamar e ele adormece, cansa-se. Não chega. E compra a lata de leite e dá-lhe o leite. Ai, que bom, que sossego. E ele bolsa. Algo chatice. Se bolsa, está aqui qualquer problema. O leite tem que ser mais grosso. E toca a comprar a primeira papa sem glúten, toca a engrossar o leite. E toca a engrossar o leite e o menino. Começa muitas vezes por estes pequenos defeitos o início da obesidade. Portanto, é importante que todos nós saibamos reconhecer e ensinar e dizer. E não é preciso ser nutricionista, não é preciso ser pediatra, não é preciso. Conhecimento geral faz bem a todos. E às vezes uma colega, uma amiga, tentar transmitir: olha que, cuidado, porque o meu leite não é bom, ele acaba de mamar e chora, tenho que comprar um leite de farmácia. Cuidado. Ok? É nesta altura também, após o 6º mês, e mantendo o leite materno sempre possível, que inicia-se a diversificação alimentar. Inicia-se a diversificação alimentar e é a altura ideal para introduzir as primeiras regras. E as primeiras regras passam por treino de paladar, passam por comer naquelas horas, passam por ensinar, de certa forma, a regular o apetite da criança. E respeitar a saciedade da criança é também muito importante. Nós vemos muitas vezes, então, os avós são típicos nestas coisas. É tão fofinho, dá gosto de ver aquele menino comer.
Porque come o dele, e come o dele, e volta a comer o do outro. E toca a inchar. Ok? Idade pré-escolar. Está outro período, como eu disse há bocadinho, que era um período de desaceleração do crescimento. Desacelera o crescimento, as necessidades nutricionais e necessidades energéticas baixam em proporção. E ao baixarem as necessidades, automaticamente a criança não tem tanto apetite. Há uma chamada oscilação fisiológica do apetite, chamada anorexia fisiológica, em que os pais e as mães e as avós e tudo ficam todos preocupados. Desgraçado não come. Não come e tem que lhe dar. E se não come à mesa, tem que lhe dar qualquer coisa para compensar. Transmitir que comer é uma necessidade, não é uma virtude, a história é que rico menino que ele come tudo. Preciso ter cuidado, porque é nesta altura que vai comendo e o organismo habitua-se que já não é 2 horas e meia em 2 horas e meia, nem 3 nem 3, mas passam a ser quase de hora a hora a ser alimentados. É importante dizer, o filho é seu, a responsabilidade é sua. A responsabilidade nestas idades será única e exclusivamente dos pais. E os pais têm de servir como modelo. Porque eles aprendem, mais uma vez repito, aprendem por imitação. Não é raro, eu não como a sopa porque a minha mãe também não come. Eu não faço isto porque a minha mãe não faz. Mas é assim, se a mãe fuma, não gosta de ver o filho fumar. Se calhar a melhor opção é a mãe não fumar para que o filho não fume outra vez, porque senão não terá autoridade moral para que ele não o faça. Okay? Disciplinar hábitos e regras, não envolver as crianças nas escolhas. Nós não podemos estar a criar pequenos ditadores. Quem escolhe são os pais. Quem oferece são os pais. E ensinar isto. E tentar explicar da forma mais lúdica possível aos meninos. Papai e a mamãe são quem manda lá em casa. Mas às vezes não gostam. Também mando. E dizer-lhes que, valha-nos Nossa Senhora, há que ter dias de folga. Há uma festa, há um fim de semana, há férias. Portanto, há exceções que podem ser feitas, há exceções e exceções não são rotinas. Okay? Promoção de hábitos alimentares saudáveis é ideal fazer nesta altura, porque a criança está com uma plasticidade enorme e aqui ela está atenta a tudo e aprende tudo. Portanto, aqui aprender a educação alimentar também vai ser importante. A educação no prato, variedade, cor, textura, fazer alguns bonecos com a salada. Não quer dizer que tenha que comer a salada toda, não quer dizer que tenha que comer as ervilhas todas. 1 ou 2 come hoje, 3 ou 4 come amanhã, e assim se vai educando a comer ervilhas, a gostar das ervilhas. Ali está o aprender a gostar. Muitas vezes uma criança, até gostar de determinado alimento, uma criança e muitas vezes nós, precisa pelo menos de 10, 15, 20 exposições àquele alimento. Portanto, vai de ir ensinando aos bocadinhos. Horário e número de refeições em família, televisão off, distrai, desregula ou sente a saciedade. Não é por acaso nós muitas vezes quando vamos ao cinema e dá uns anos esta parte, nós vamos verdadeiros farneiros, desculpem a expressão, no colo. E as batatas fritas, não, as pipocas, batatas fritas às vezes, cachorros, e assim, e não é raro ver-se algumas pessoas quase que de gatas a 1/3 do filme e buscar mais. Não estão com fome de todo. Agora, o cérebro, portanto, à medida que nós vamos comer, o nosso estômago, eu costumo explicar isto aos garotos, eles acham um piadão. Os garotos têm, os garotos e nós, como que uns chips no estômago, que se vão apercebendo se ele está cheio, que se ele já está a ficar assim, aconchegadinho, e que se calhar já chega a comer. E então aqueles chips o que é que fazem? Mandam uns SMS lá em cima ao cérebro, a avisá-lo, olha lá que isto aqui já está cheio, é melhor parar de comer que não vai caber mais. E o cérebro interpreta isso com atenção, pronto, estou satisfeito e vou parar de comer. Quando nós estamos a ver um filme com os nossos heróis favoritos ou heroínas favoritas, o que é que acontece? Nós estamos a olhar para o herói. Não estamos propriamente a ler os SMS que são enviados do estômago ao cérebro. De maneira que
a nossa sociedade fica descontrolada. E ao ficar descontrolada, o que é que acontece? Toca a comer. Toca a comer. Okay? Daí a importância da televisão apagada, um ambiente calmo, de preferência em família. Há exceções, mas de preferência em família, em casa, sem aquela confusão das praças de alimentação que nós nos habituamos agora a ver nos shoppings. Emendas das creches e dos infantários, os pais têm que ter uma atitude ativa. Não é só a escolha do infantário que é importante. Há que considerar também o que é vendido e oferecido naquele infantário, naquela escola, naquela creche. Papel dos avós, mais uma vez. Os avós, nós somos filhos, nós somos netos e somos pais também, e um dia, se Deus quiser, seremos avós. E quantas vezes, e corrijam-me se eu estou errada, serão só os meus avós, quantas vezes o avô ou a avó nos deu qualquer coisa assim por trás? Vá lá, pá, não digas nada à tua mãe nem ao teu pai. E a gente vai toda contente. E eles muitas vezes tendem a confundir um bocadinho o que é afeto e o que é alimentação. E depois os avós, de uma forma ou outra, tentam compensar os netos, porque não passaram muito tempo com os filhos, porque não tinham disponibilidade económica ou financeira para dar aos filhos. E agora que tenho a minha reforminha, não trabalho, tenho um menino que é tão lindo, o meu netinho, então sou eu que o estou a criar, tenho possibilidade de lhe dar algumas coisinhas. Importante é dizer também, muitas vezes convocar os avós à família. A avó não colabora, não faz mal, traga, que a gente lhe volta. E discretamente dizer, tão simplesmente quanto isso, eles assustam-se logo e vão para casa, depois até são radicais demais. Tem algum problema de saúde? Tenho diabetes, sofro muita tensão, tenho a tiroide, não sei das quantas, não sei das quantas. E é medicado para isso tudo. Sou sim senhora, toma às 3 isto, às 4 aquilo, às 5 outro. Ok. Sabe que o seu neto tem risco de tomar os seus medicamentos também. É? Sabe porquê? Porque ele está a ficar gordinho. Eles aí, é quase como acendeu-se a luz do óleo. Assustam-se um bocadinho. É assim, uma mentira piedosa de vez em quando tem de ser. Isso é para bem dos meninos? Que seja. Idade escolar. Aí está outro período importante. Responsabilidade partilhada. Pais e filhos. Pais discretamente, filhos. Aqui já podemos começar a falar mais para os meninos. Falar para os pais, sim senhora, mas também explicar aos meninos o que é que se está a passar. É o início da autonomia alimentar. Se o Joãozinho, ou Manelzinho, ou Mariazinha leva qualquer coisa embalada que acaba em cal, ou qualquer coisa empacotada que acaba em inho, a nossa Mariazinha também quer levar o cal e o inho, porque isso é que é fixe. Pronto. Eles aqui começam a imitar os amiguinhos. Não querem levar lanches, são finos como tudo, que trocam os lanches nos intervalos. Trocam as bolachas. Trocam isto, aquilo e aquilo outro. Isso não é muito grave. E nós temos também que relativizar as coisas. Isso não é muito grave, por exemplo, quando temos um menino com excesso de peso, pode ser gravíssimo quando temos, por exemplo, um celíaco. Não é? Nesta fase da entrada da escola, os hábitos têm que, preferencialmente, os hábitos alimentares estão bem consolidados. Comemos disto, daquilo, daquilo outro, e quem manda cá em casa é a mãe. Ponto. E o pai. Desde que sejam bem educadinhos, senão estragam tudo. Senão há que adquirir novos hábitos alimentares, há que adaptar, porque não pode ser tudo muito rígido. Porque se nós tendemos a dizer, fazer uma lista a vermelho, não pode, não deve, não é proibido, é não sei das quantas, é não sei das que, é as primeiras coisas. Quando o garoto tiver oportunidade, não é raro a gente ir buscar um garoto às festinhas de aniversário e ter sempre uma barriga deste tamanho colada à mesa, ao menos batatas fritas, tomate. Não é raro. Porquê? Se calhar, não é que não tem em casa, se calhar ele até vai tendo, mas a mãe até vai retirando. Mas ele assim que tem a oportunidade, vai se infartar. Adaptar as regras, explicar o porquê das opções, que eles colaborem em algumas tarefas em casa, de cozinha, para a mesa, não sei o quê, mas atenção, quem escolhe o que vai para a mesa é a mãe e o pai. Ok? Dar um exemplo é determinante e substituir, compensar com alimentos é asneira. Muitas vezes o que é que a gente diz assim, anda lá rapaz, come tudo o que
Se comes tudo, à noite não comes sopa. Se tiveres muito bom no teste de língua portuguesa, se calhar a mãe leva-te ao McDonald's. É geneira. Eles aprendem e, de certa forma, acabam por fazer. Pode servir como fator motivador. Ok, serve. Mas aprendem a chantagear também os pais. Okay? Os alimentos não servem como moeda de troca. Nem para castigar, nem para premiar. Ok? Eles tendem a confundir, a baralhar-se todos, e os hábitos alimentares estavam a ser trabalhados e acabam por cair por terra. Nesta altura, educação alimentar no currículo escolar é fundamental. É também muito importante que as atividades na escola possam, parte delas, ser desenvolvidas ao ar livre. Nós não temos melhor suplemento de vitamina D senão uma boa brincadeira ao sol. Ok? Com o devido cuidado, não em alturas de exposição solar máxima. A importância das merendas. As merendas, os lanchinhos que eles levam para a escola. Se calhar até podemos dizer à criança, olha, a partir de agora já sabes o que é que comes, o que é que deves comer, que é bom para a tua saúde, o que te faz crescer, o que te faz ter força para brincar, o que te faz ser mais inteligente ainda que os teus colegas todos. Podes ser tu a escolher algumas das tuas merendas, a prepará-las, a ajudar a mãe a preparar as tuas merendas. Não saias dali daquela margem de segurança. Podemos ter esse tipo de conversa com os meninos. Mas também podemos ter este tipo de conversa com os pais, ou devemos ter este tipo de conversa com os pais. Confia no bar da escola. Ele não leva... O lanche muitas vezes vai e vem. Vai e vem à escola. O lanche deve vir e deve vir na barriga. Mas muitas vezes vai e vem na mochila. De maneira que muitas vezes, porque eles nestas idades, assim, em escolas públicas nem tanto, mas em colégios privados, muitas vezes eles aqui já têm acesso ao bar. E dá uma pinta, um garoto de 8 anos chegar ao bar, tirar ali uma moeda de €1 e pedir assim uma coisa, desde que não acabe em ninho, nem em cal, por mim tudo bem. Nem em nick, umas coisas assim que acabam em nick. Tudo bem. Mas há que haver ali um certo compromisso, uma certa complicidade entre os pais, entre a escola, para que as merendas também possam correr bem. Estilo de vida fisicamente ativo, importante em qualquer faixa etária e aqui também. Importância das atividades extracurriculares. Eu não tenho nada contra a música, eu não tenho nada contra o inglês, eu não tenho nada contra as artes plásticas. E música até pode ser uma atividade bem ativa, desde que seja tipo bateria e coisas assim que envolvam outra, ou até mesmo força. Agora, atividades extracurriculares, sempre possível, desportivas. Okay? Desporto, portanto, atividade física, desporto significa atividade física é o que nós todos fazemos. Okay? Atividade desportiva é o que alguns fazem. Que desporto implica atividade física programada. Das tantas às tantas vou fazer aquilo. Ok? Pronto. Limitar as atividades de lazer passivo. O que é este lazer passivo? É estar sentado a ver televisão ou jogar computador. E aqui, invariavelmente, ver televisão implica um lanchinho em frente da televisão. Mesma história do cinema. Privilegiar o lazer ativo. Seja ir ao pão a pé, seja ir para passear o cão, seja andar de bicicleta, de patins, jogar à bola, tudo menos varrer a casa, tudo menos estar parado. Pronto, adolescência, o grande problema, tudo cresce. Cresce o corpo, cresce o intelecto, cresce a alma, crescem os problemas, cresce a rebeldia, cresce a confusão lá em casa, cresce a gritaria. Nesta altura, nós podemos dizer, pai e mãe, vão lá fora tomar um cafezinho que a gente vai ter aqui assim uma conversa pequenina e vamos falar um bocadinho com ele, até porque ele na frente dos pais pode não conta. E a mãe pode jurar pelas alminhas que faz tudo e mais alguma coisa, que a gente já lhe disse, por exemplo, numa consulta anterior, que cumpre tudo direitinho, e depois ele vem, não. Ela traz para lá aquelas coisas, as isas e aquelas coisas todas muito giras, e é aquilo que a gente come. Não. Portanto, muitas vezes vale a pena ter uma conversa direta com o adolescente. Ter sempre noção que esta idade de rebeldia, de irreverência, está muitas vezes associada à integração do grupo. E
E eles desunham-se todos por pertencer ao grupo dos xixes da escola. E muitas vezes o grupo dos xixes da escola não é o grupo dos xixes para nós. Mas para eles aquilo, ou consigo ser inserido naquele grupo, ou então estou feito e vou ser um desgraçado e morro, porque não dá. Pronto. Nesta altura, a nossa abordagem, isto muitas vezes diretamente, é responsabilizá-lo dos seus atos. Dizer assim, olha, as mudanças vão depender de ti. Nós estamos cá para te ajudar. Tu és dono da tua saúde. Aquilo que fizeres agora, mais tarde vais pagar a fatura. És livre, mas tens que ser responsável e tens que assumir aquilo que vais fazer. Alguns fazem ouvidos moucos, mas alguns interiorizam aquilo e levam a história a peito e levam a sério depois as recomendações que nós lhes vamos dando. Há que negociar. A história toma lá, dá cá, tudo bem. Tenta puxar a brasa para a nossa sardinha, quer que faças isto, aquilo e aquilo outro. Tu podes fazer A, B ou C coisas. Uma vez por semana, 2 vezes por semana, mais que isso não. Mas em contrapartida, isto eu permito que tu faças, mas em contrapartida, aquilo que eu quero é este objetivo, é que te comprometas comigo, que te comprometas contigo. Às vezes a gente até faz uma coisa gira, em consulta. Olha, vamos fazer um contrato. Eu assino aqui e tu assinas por baixo. Depois perguntarem assim, olha, sabes o que é que acabaste de fazer? O papai e a mamãe, quando casaram, fizeram exatamente a mesma coisa. Assinaram um papel. A dizer que se comprometiam a portar-se bem um com o outro. Desde que portar bem comigo. Negociar. E reforçar positivamente, porque ninguém gosta de ouvir ralhotes. Ok? E dizendo mesmo que as mudanças sejam poucas, as melhorias sejam quase que nenhumas, dizer, pá, boa, isto está a correr bem. Pode correr melhor, tu és capaz de melhor, penso que sim. Está a correr bem. Há que elogiar pela positiva. Otimizar o crescimento equilibrado. Isto não é mais do que prevenir, intervir em momento certo, desde idades precoces. Ou seja, quanto mais pequenino nós conseguimos moldar aquela criança, criar-lhes hábitos, condições para que possa ter, viver mais e melhor, maior taxa de sucesso vamos ter. Sempre, tudo isto sempre, tendo bem assente que tem de haver educação comportamental. E educação comportamental num contexto que me estava a dizer há bocado, que envolva a família, que envolva a escola e, se possível, que envolva toda a sociedade. Correção de comportamento alimentar será um pilar fulcral a fazer-se, negociar, sim senhor. Alimentação variada e equilibrada por quem? Pela criança, pelo adolescente? Não, por todos. Pela família. Por todo o agregado. E aumento da atividade física será também, por toda a família, sempre possível, será também fundamental. Há muita coisa por dizer, vamos ainda ter a oportunidade de discutir outras coisas, mas as mensagens principais são estas. Identificar as crianças através do reconhecimento de fatores de risco. Tem pai obeso, não tem pai obeso, nasceu grande, nasceu pequenino. Ok? Relacionar as alterações do IMC ao longo do crescimento. É normal o IMC aumentar aqui, não é normal encorajar o aleitamento materno por tudo aquilo que foi feito, sempre que possível, sempre que a mãe também esteja disponível e aceite, que queira dar de mamar. E depois, padrões alimentares saudáveis fazem-se em família. Ok? Atividade de grupo. Promover a atividade física, seja ela programada, o dito lazer, o dito desporto ou não, o tipo lazer ativo, será também fundamental. Dados muito recentes do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, apresentados no final do ano passado numa conferência internacional. 90%, isto é o retrato do nosso país, do retrato dos nossos meninos. 90% das crianças portuguesas comem fast food e bebem refrigerantes pelo menos 4 vezes por semana. Ou seja, só 3 dias por semana é que tem uma alimentação, sabe Deus, se saudável ou não. Apenas 2% come fruta fresca. Okay? O
De resto é sumo, com açúcar e gás. E tanto é sumo que está mais ou menos de acordo. Menos de 1%, isto assustou-me de uma maneira brutal, menos de 1% das crianças portuguesas bebe água diariamente. Quanto à prática desportiva, 60% das crianças vão para a escola de carro, ainda que a escola fique a 150 metros de casa, que é caminho. 40% apenas têm alguma atividade que envolva desporto, atividade física. E em relação ao lazer passivo, portanto, às horas sentado ou deitado, a comer ou não. Em média passam 4 horas por dia a ver televisão, a jogar computadores, durante a semana. Mas ao fim de semana, e fim de semana, cada dia tem 24 horas, são 2 dias em 48 horas, 14 são passadas a ver televisão ou a jogar computadores. Isto é grave. Mas felizmente o nosso governo está atento. O nosso governo está atento? Não. A Assembleia da República está atenta. Agora vamos lá ver o que é que o governo vai fazer. Eu quero crer que com a Troika, cá, isto possa ir para a frente. Muito recente, isto tem menos de 15 dias, portanto, data de 10 de maio deste ano, foi publicada em Diário da República uma série de propostas ao governo no sentido da adoção de medidas que visem o combate da obesidade infantil em Portugal. Eu acho que isto foi uma grande vitória para todos aqueles que se dedicam de corpo e alma a esta temática. Quem trabalha em obesidade pediátrica, quem faz da nutrição infantil um modo de vida, sabe bem que tratar a obesidade é difícil, mas não é impossível. E sabe bem que crescer para cima é crescer saudável. E se a professora Carla aqui estivesse, seguramente que ela nos diria a todos. Nos diria, até porque foi também, ou está publicado pelo punho dela. Tudo se acorda quando é devidamente explicado. Há que informar. Tudo é possível de ser comido e escolhido. Tudo. Há que negociar de forma conveniente e de forma inteligente. Vamos à discussão? Falei muito, não falei? Desculpe. Ninguém diz nada. Eu queria só fazer uma questão. Eu ouvi recentemente, assim, muito recentemente, que a obesidade tinha diminuído em Portugal. Há algum motivo, há alguma são já as políticas nutricionais são já as políticas, e principalmente a nível dos cuidados de saúde primários, que começam a funcionar. Diminuiu à custa, é assim, a obesidade em concreto não diminuiu. A gente quer crer que ela está a diminuir. Agora, conhecimento sobre a alimentação saudável está a aumentar. Isso sim. Agora, obesidade, diminuir pode, por outra, pode ter diminuído a magnitude da obesidade, passando eles de um critério de obesidade para um critério de excesso de peso. Okay? Aliás, esta história do excesso de peso é um bocadinho controversa, porque assim, excesso de peso é tudo. Excesso de peso é excesso de peso e a obesidade, porque a própria obesidade também é excesso de peso. Pronto. É tudo. Tudo que está acima de X é excesso de peso. Agora, temos um excesso de peso mais grave do que outro. Muitas vezes há o excesso de peso propriamente dito, que nós chamamos de situações de pré-obesidade. E o que eu quero crer, e atenção que isto é uma opinião muito pessoal, é que a magnitude da obesidade diminuiu. É menor. Agora continuam com excesso de peso. Porque senão também não faz sentido nós recebermos a informação de que ela irá duplicar nos próximos. E eu fiquei assustadíssima. Mas aqueles dados são relativos a Portugal ou ao mundo? Ou duplicar. E atenção, nós durante muito tempo associámos, pronto, infelizmente,
figuras de magreza, de subnutrição, de doença, de desnutrição, que são muito debilitados, às crianças da África. Nós víamos muitas vezes Cabo Verde nem tanto, mas Angola, Moçambique, Somália. Esses países se apresentam neste momento, até porque eu tinha num dos primeiros slides, é a doença dos países emergentes, dos países em transição. Eles passaram de uma situação, ali não houve nem 8, ali foi 8 ou 80. Eles passaram de uma situação de subnutrição, ou seja, a malnutrição está lá. O que passaram foi uma de subnutrição para uma de sobrenutrição. Ou seja, são os países que neste momento, pronto, felizmente, sim senhora, recuperaram, não há aquela situação de fome. Há fome na mesma. Eles estão desnutridos na mesma. Quais são os países onde as taxas de obesidade estão a disparar? Relativamente às propostas para a Assembleia da República, eu tive a oportunidade de ler com cuidado. Uma delas é nutricionista, a figura de nutricionista na escola. Eu acho que isso é fundamental, porque muitas crianças não têm acesso aos cuidados de saúde no tempo certo e ficam anos à espera de uma consulta de nutrição. Não há nutricionistas que cheguem no centro de saúde. E eu acho que há mesmo necessidade da figura do nutricionista na escola. Eu, por exemplo, faço esse apoio voluntariamente numa escola em Gaia e vejo nitidamente que eles necessitam dessa figura lá. Mas mais numa perspectiva de quase de amizade, entre aspas, ou seja, não toda aquela figura do profissional da saúde, do centro de saúde, por exemplo. Acho que isso é muito importante. Agora, eu quero crer que isto vai ter pernas, que estas propostas que foram feitas ao Governo vai ter pernas para andar. Acredito que vai funcionar mais através de algumas associações de pais que eventualmente possam contratar, e este contrato não tem que ser remunerado, mas que possam, de alguma forma, colaborar com a escola através das associações de pais. Agora, colocar a figura do nutricionista, eventualmente do agrupamento de escolas. Agora, na escola, eu não quero ser descrente, pessimista. Mas era bom como há o psicólogo na escola. Pois, essa situação já existe. Porque os agrupamentos de escolas, quando têm um tipo específico de alunos, têm a oportunidade de contratar determinados recursos. Por exemplo, penso que a escola secundária de São Pedro da Cova tem direito a nutricionista, exatamente porque teve essa possibilidade de escolher e escolheu ter-se um psicólogo e um nutricionista. Portanto, há situações em que há essa possibilidade de o nutricionista trabalhar no agrupamento de escolas, algum tempo, alguns dias, algum tipo de contrato. E principalmente, por exemplo, eu falo em concreto de uma realidade muito próxima que eu conheço, que é a escola dos meus filhos. Portanto, as refeições são concessionadas a uma empresa. As emendas são feitas por um nutricionista e por aquilo que eu tenho visto, são equilibradas, variadas e com pouco acesso a doces, mais fruta, por aí fora. Agora, depois o que é que acontece? É que muitas vezes não há controlo na hora das refeições. E eu fico abismada. Eu, felizmente, pronto, não sei se, graças a Deus, nesse aspecto, não é casa de respeito tal, mas tenho filhos que comem tudo. E eu fico admirada, e um deles adora grão, feijão, massa de bacalhau, essas coisas, comidas que habitualmente, ou pratos tradicionais portugueses que habitualmente não são muito apreciados pelos jogadores. E eu fico admirada quando ele chega à casa e diz assim: "Oh mãe, eu hoje fiz mais nem." Eu disse: "Pegaste com quem?" "Mamãe, pedi outra vez, estava tão bom, era ranço." E era. E não foi lá a terceira vez porque não calhou. Dão. Portanto, nós temos que mas também atuar. a situação inversa, de nós vermos uma lista
parece ser razoável e equilibrada, e depois a confecção, eles pegam nos tabuleiros e ninguém pega na sopa porque é mas é assim, eu não sei se está aqui alguém que se dedica mais à restauração, se não. Eu sei que estão ali algumas estagiários de 5º ano de nutrição, mas da minha parte de experiência em restauração, os alimentos não são maus, a matéria-prima não é má, mas aquelas senhoras que ninguém usa, mas têm o dom de estragar comida. Porque é um dom, uma boa cozinheira, é um dom de uma carne de 3ª categoria fazer ali um prato fantástico. Não é? E muitas vezes elas têm o dom de não apresentarem conveniente comigo. Isso também é outra coisa, e também por defeito. É que muitas vezes os garotos querem ir à vida, e a brincadeira e a bola está às férias. Tudo bem, nada contra. Mas muitas vezes não há controle nas refeições. E eles não comem. Pois não há nem na... O excesso nem não te faz. Exatamente. Por isso é que é importante o papel nutricionista nas escolas. Eu posso dar um exemplo. Eu sou nutricionista na escola, mas numa escola privada. E eu também tenho uma empresa de restauração concessionada, mas que eu faço controle da qualidade. Portanto, eu seguramente faço alimentos e também seguro que realmente o que chega aos tabuleiros tem qualidade. Mas é uma escola privada. Mas eu também estava a falar de uma escola privada. Há tudo. Teve a visão há uns anos atrás de criar papel nutricionista nas escolas. Além de ter sobre o faço alimentos, em parceria com a empresa de restauração, claro, mas faço um controle Agora, uma coisa é certa e segura. Não, mas é certo e seguro. O nutricionista não pode, não deve trabalhar sozinho. Não pode. Não dá. Tem que trabalhar em conjunto com... E não é só trabalhar... Quem faz clínica não deve trabalhar só com médico. Quem faz clínica deve trabalhar com médico, deve trabalhar com enfermeiro, deve trabalhar com um auxiliar de ação médica. Eu lembro quando estagiei, eu conto muitas vezes esta história, porque realmente às vezes a gente... Pronto. É novinha e inocente naquilo que vai vigente. E eu, na altura, portanto, eu estagiei no Hospital de São João, no Serviço de Endocrinologia, e na altura em que o hospital dava apoio, que aquele serviço de endocrinologia dava apoio ao hospital todo. E como sabem, o Hospital de São João eu também tem. E lembro-me perfeitamente de haver um pedido de uma visita ao internamento. Quem vai, quem não vai? Vou eu. E eu toda contente de ver o que é que se passava lá com o senhor Joaquim. E o senhor Joaquim, coitado, não comia. Mas porquê que não comia? Mas porquê que não come? Não comia. E ele não comia tão simplesmente porque o auxiliar chegava lá e o senhor estava em repouso no leito. Eu não me recordo da patologia, desculpem-me. Não recordo. Estava em repouso no leito. E vocês estão a ver aqueles suportes de pé de carne? O senhor Joaquim está aqui. E o senhor Joaquim não chegava lá. Portanto, quando vinha a outra senhora buscar, o senhor Joaquim então não comeu. E eu. Não foi de castigo. Quero crer que não foi de castigo, porque eu sempre fui boa rapariga, sempre portei bem. Estive quase de sentinela, pai, uma semana até não perceber daquilo, porque às vezes passava eu, pronto, até que me apercebi, cheguei cá fora e disse à professora: "Pois eu não como porque ninguém me ajuda, ou não tenho força para cortar." Portanto, nutricionista sozinho não trabalha, porque a gente pode fazer um plano alimentar muito bonito, muito bem adequado, muito adaptado, muito tudo, e depois passa para o doente. Isto é assim, nós não podemos ir para a casa dos doentes. Nem nos podemos trazer todos para a nossa casa. Nós ficamos com o frigorífico com os dois todos cheios de vinhos e caus e aquelas coisas todas. Eu pensava, não podemos. De maneira que, dentro destas 4 paredes, eu faço o melhor que sei que posso. A partir daí, vai a pessoa contra riscos, espero que tenha sido útil. A partir daí, a pessoa também tem que ser responsável pela sua saúde. Portanto,
há que arranjar algumas estratégias para permitir que haja realmente sucesso e colaborações. Ainda relativamente às crianças e ao plano previsto, há algum, eu não conheço, há alguma proposta para redução da carga horária de sala de aula para os mais pequenos? Não. Ele não fala em concreto na atividade curricular ou no alinhamento curricular. Ele fala, sim, esta proposta recomenda que dentro da atividade curricular seja integrada a educação alimentar. Portanto, a educação alimentar e a educação para a saúde seja mais uma atividade que eles têm, mais um item que eles têm, mais uma valência. Porque a minha questão é que a partir da altura, eu acho que se deve ter refletido essas crianças na atividade, que as crianças que tinham uma manhã em sala de aula, de repente passaram a ter uma manhã e quase uma tarde, até às 5. E, portanto, tem uma vez por semana atividade física. Portanto, isso de certeza absoluta que se refletiu de alguma forma, porque eles corriam, brincavam em casa, no meio da tarde, não sei onde. Agora estão ali. Muito mais sentados. E depois não é só isso, nós mesmos, acontece isso na escola, e acontece mesmo em casa, nós damos. A maior parte dos que aqui estão, talvez os mais novinhos nem têm, mas brincava-se na rua, corria-se. Jogava, não tínhamos problemas. Agora, quer dizer, nós temos à rua com os filhos de carro, quer dizer, entramos na garagem, temos os filhos na garagem, saímos à porta da escola e muitas vezes estamos ali na fila à espera que o outro carro saia para a gente deixar mesmo na porta da escola. Porque não há condições, nós temos medo que a criança se perca, nós temos medo que venha um carro e o atropele, nós temos medo que aconteça alguma coisa. Que venha alguma pessoa menos bem intencionada, temos medo. Portanto, todas as atividades dos nossos filhos atualmente estão fechados em casa. Vão para algumas atividades, mas é aquela coisa nova. Agora, a redução, principalmente nos mais pequeninos, a redução da carga horária no sentido de aumentar a atividade física está prevista nesse sentido. Aliás, não está prevista a redução da carga horária, mas está prevista o aumento da atividade física. Agora há aqui uma coisa importante. É que assim, a gente às vezes recebe miúdos na consulta e diz assim, então, e que atividade física ou que desporto é que se mas na escola, tem-se o desporto da escola e depois. Por exemplo, eu vejo logo a mãe, assim, muitas vezes até com ar natural. O meu filho pratica karaté, o meu filho pratica voleibol, de vez em quando faz golfe e anda muito, que é um campo de não sei quantos buracos. O meu filho faz natação e o meu filho faz mais outra coisa qualquer que anda aos tiros. E a gente fala com o menino e diz assim, olha, tu fazes mesmo ou estás a ver os outros fazer? Porque muitas vezes, e também os próprios treinadores e quem trabalha com miúdos tem que ser sensível a estas coisas. Tem que ser, tem que receber formação de raiz a este respeito. Obviamente que se eu tenho, e também quem recomenda a prática de exercício físico, se eu tenho um garoto com 11 anos, que tem 1,30 m e que pesa 60 kg, se calhar não faz muito sentido meter aquele garoto pequenino, não, pior, no basquete, onde ele vai encontrar garotos com a mesma idade, com 1,50 m e muito mais, com outra agilidade porque têm menos corpulência. E muitas vezes as mães insistem, ele gosta muito, ele vai, mas fica a olhar, não colabora. Uma coisa é ir, ele tem aquilo tudo marcado, tem. Agora, se faz ou não. E nós muitas vezes, sei lá, vamos a uma piscina ou qualquer coisa em que nos a tomar ali, tipo quietinho, a tomar banhinho e vemos sempre meia dúzia deles juntinhos, as escoladinhos ali à borda, assim, à espera que alguém nos diz, olha, vai nadar.
muitas vezes não há sensibilidade para estas coisas. Alguém tem mais alguma dúvida? Então, queria agradecer. Eu só espero não ter deixado a professora Carla ficar mal. Não ter deixado a professora Carla ficar mal e só tenho a agradecer. Não foi só a recomendação da professora Carla, mas foi principalmente a vossa aceitação. Muito obrigada. Obrigada.